Esse movimento de homens que falam, que dão mentoria para as mulheres se livrarem de alguns homens que são abusivos. Tem muito disso e eu consumo alguns conteúdos de homens na internet que falam sobre isso. Que é justamente abrir os olhos das mulheres, porque eles são homens, eles sabem o que os homens fazem. Do que ele consegue... O jogo, a artimanha, jogo. Aliás, jogo da sedução. Eu até gosto, sabe? Mas quando vem com o discurso sexista de diminuir mulheres para poder crescer, usar você como degrau para poder ter um discurso que te menospreza, tudo que te maltrata, tudo que te faz mal, não é nada que agrega. Só tenha isso em mente. Aí você vai ver que você está num relacionamento abusivo, que você está sofrendo algum tipo de abuso psicológico. Faz só tem esse termômetro. Tá me fazendo mal? Então não é bom para mim, não. E aí você acaba respondendo uma outra pergunta que foi feita sobre como identificar um relacionamento abusivo. Né? Como que eu identifico que eu estou? Porque às vezes você está tão envolvida, né? Você ama tanto, né, aquela pessoa, você não consegue identificar que você está ali num relacionamento totalmente tóxico. Quem me ajudou muito, porque eu tive num relacionamento abusivo, então, quando a gente fala que a gente teve num relacionamento abusivo, eu fui... e tive que fazer até Maria da Penha, as pessoas falam, mas se você foi agredida... Eu falei, não fui agredida. Eu falei, mas então... É porque as pessoas associam abuso, Maria da Penha, só a agressão física. Agressão física. Mas existe o abuso psicológico, que é o mais comum e ninguém olha. Só que hoje a gente fala muito sobre isso, porque já virou lei e é crime. Você pode... acionar a Maria da Penha por abuso psicológico. Então, tudo que te maltrata, tudo que faz você se sentir diminuída, se você tinha um brilho e hoje você não tem mais, se você tinha uma vontade e hoje você não tem mais. Eu falo que o abuso psicológico, gente, é pior, porque mina você. Eu não falo para você que eu era uma pessoa super autônoma, uma pessoa super ativa, eu não tinha medo de fazer minhas coisas. Então, depois que eu me separei, eu me vi afundada no medo. Não vai dar certo. Eu não vou fazer. Que medo. E se não der certo? Meu Deus. Gente, eu sou totalmente apta a fazer o que eu quiser. A tentar fazer. Não deu certo? Beleza, já sei que não deu certo, vou fazer diferente. E aí eu me vi afundada no medo. E trato isso em terapia até hoje, porque é um processo e não acaba da noite para o dia. Vai para 3 anos que eu me divorciei e faz 3 anos que eu faço terapia para retomar essa questão da autoestima. Se não fosse a sexualidade, o que eu faço, o que eu gosto de fazer, que é trazer informação, que é trabalhar essa questão com mulheres, empoderar, eu não estaria falando aqui com você, eu estaria doida, eu tinha largado tudo, eu tinha... Desistido de tudo. Desistido de tudo, porque era isso que no fundo, gostaria de ver, né? Então, identificar abuso, gente, a gente não consegue identificar sozinha. É difícil, né? Porque você está muito no envolvida. meio, você está dentro da história. E aí, o que acontece? É muito importante, gente, vocês verificarem, vocês não perderem a sua rede de apoio. É família, é amigas, amigos, pessoas que te amam. Se não fosse a minha família e meus amigos, eu não estaria bem, eu tinha perdido o rumo. Só que eu tinha pessoas que me amavam e tinham pessoas que me falavam. Lisane, você é outra pessoa. Lisane, você não é mais aquela menina. Lisane, você não tem mais brilho. Você não ri mais. Aí você começa a pensar, você começa a analisar. Se muita gente está falando, gente, não é porque uma pessoa falou, tá, beleza. Mas várias pessoas te dando o mesmo conselho, escuta. É um sinal. É um sinal. E você vai analisar também. Mas eu fazia isso. Eu tinha mais facilidade para fazer isso. Eu era uma pessoa assim. Mas por que eu não sou mais assim? Qual que é a dificuldade? Você entendeu? Você vai trazendo aquilo. E, gente, essas pessoas que são abusivas, eles tentam te blindar. Te blindar de amizade. Você entendeu? Tudo que você construiu de autonomia, isso se perde. Te afasta dos amigos, te afasta de trabalho. Por que você não larga o trabalho? Fica mais pra gente ficar mais junto. Você entendeu? Aí você vai se vendo refém. Porque se você não tem para onde ir para trabalhar, para distrair a cabeça,
você não tem só independência financeira. Porque a mulher tem que ser independente financeiramente. Mulher tem que ser sua renda. O mínimo que for. Tem que ter um dinheiro. Você precisa. Faz parte da gente construir a nossa identidade, a nossa autoestima, a nossa autonomia. Então, vai te blindando. Você vai percebendo, gente. Só que você não consegue sair. Você precisa de força para sair. Então, às vezes, você precisa realmente que aquela amiga te chacoalha. Foi, fulano, vamos para terapia. Vamos para terapia. Então, assim, fica muito difícil você viver. Então, eu perdi totalmente o brilho. Então, a minha vida deu uma virada 360 depois do meu divórcio. Porque, assim, eu tinha uma condição financeira diferente, mas nada era meu, você entende? Entendo. Eu tinha tudo, mas nada era meu. É uma ilusão que eu vivia. Aí todo mundo... Você era uma peça de xadrez. Exato. Na hora que você falou peça de xadrez, eu falei assim, eu era desse jeito. Você tá ali sendo... Eu era um peão, eu ia pra onde tá sendo toda movida pra lá, pra cá. Eu tô indo em tal lugar, você vai fechar a loja, você vai comigo. Pô, mas eu tenho loja, eu tenho meus clientes, eu tenho minha vida. Não, você vai comigo. Entendeu? Então, assim, parece que tudo que eu tinha, nada era meu. Nada. Então, aí começa a cair as fichas. Mas o que mais me ajudou a voltar, a entender que eu estava num relacionamento abusivo, foi fazer o mergulho, né, no autoconhecimento. Aí eu fui buscar toda a minha essência de novo. Aí eu fui buscar minha espiritualidade que eu tinha perdido. A gente não vive sem crer em alguma coisa maior. A gente não consegue. Sozinha a gente não consegue. Então, procurar minha espiritualidade de novo, trazer de novo para minha vida a espiritualidade, trazer de como eu entender que eu sou um ser desejante, que eu desejo as coisas e eu não vivo só em função do outro. E entender que o que me prende àquela pessoa, que é a dependência emocional. Aí eu comecei a fazer uma análise da minha vida. E aí foi questão de tempo para aquela pessoa que tinha um controle absoluto sobre mim, falou assim, mas você mudou. Eu mudei? Quer dizer, eu mudei mesmo. Eu transformei numa pessoa que eu nunca fui. Só que aí você estava fazendo o trabalho, eu fui fazer o trabalho inverso. Eu fui resgatar a minha essência. E aí eu mudei para aquela pessoa porque eu não era mais manipulável. Então, isso doeu, porque se ele podia fazer comigo um jogo de xadrez, ele já não podia mais. Então, foi um principal motivo do rompimento daquele ciclo, e não só do casamento, foi a minha mudança de Elisângela, que só fazia o que o outro queria, para Elisângela, que deseja as coisas. Eu desejo uma vida diferente, eu desejo retomar minha vida, eu desejo mudança. Eu quero viver, eu não quero viver a vida do outro. Então, foi o principal virada de chave, foi justamente esse conhecer o que eu precisava fazer na minha vida de mudança. Não entendo, entendeu? Perfeito. Foi isso. Mas, gente, não é fácil. Você precisa de ajuda. Sozinha você não consegue.